Vou compartilhar, vou resumir, irmão, na verdade, a experiência de hoje. Eu fui, na hora que o irmão Livan estava orando, mas a pastora e as pessoas estavam intercedendo, tinha um nível de batalha muito grande, irmão, muito grande, para nossas orações não ser ouvidas. E era uma afronta de demônios muito grande, era demônios que eu nunca tinha visto ainda. E estava grande, irmão, grande a batalha, a afronta. E quando eu fui a minha experiência, tive assim, irmão, mais dúvida, assim, de enganado, porque Satanás, ele faz de tudo para enganar. E aquele anjo se aproximou de mim, aí eu conheci o anjo da minha experiência, que, segundo a experiência que a apóstola, ela pediu do Senhor esse anjo, que me levasse, que não era para mim ter embaraço, nem ser enganado. E aquele anjo, eu fiz a pergunta para o anjo, e o anjo sim, ele disse que veio da parte do Senhor, que ele tinha um recado da parte do Senhor para nós, a igreja dele. E ele segurou na minha mão e disse: confia em mim, que eu vim da parte do Pai. E ele falou para mim: você lembra da outra experiência, que foi eu que lhe levei, que foi a serva do Senhor, a filha dele que ordenou, que era para mim levar você na experiência, para você não ter nenhum embaraço mais. E eu lembrei, irmão, do anjo específico que a apóstola, ela ordenou do Senhor. E o Senhor, ele me levava, assim, numa sala específica no céu. E aquele anjo me levou lá e eu estava diante, no palácio muito grande. E eu estava parecido como se fosse numa área de um julgamento, quando alguém vai julgar as pessoas. E o Senhor, ele falava no tom elevado comigo e com a igreja do Senhor. E aí o Senhor falava que ele não estava aprovando muitas coisas que estavam acontecendo aqui. E eu questionava o Senhor. E eu pude, assim, irmão, vou passar um pouco de que eu entendi. Eu creio que naquele lugar que o Senhor estava me levando, irmão, que era o lugar onde o Senhor lhe julga os seus filhos e lhe dá cobrança. E aí o Senhor falava: olha, eu estou voltando. Tem muitas coisas que eu quero entregar para vocês. E eu não quero entregar na igreja nenhuma. E aí o Senhor falava: olha, vocês têm só que fazer aquilo que me agrada. E eu comecei a questionar. Eu disse: como meu Senhor? E aí o Senhor falava que vocês estão fazendo as coisas que vocês querem para fazer, vocês não estão fazendo a minha vontade. E aí o Senhor falava: você percebeu o tanto de demônio que tem lá? O Satanás ordenou muitos demônios para acabar com a vida de vocês nessa noite. O Senhor falou: mas eu sou Deus que cuido. Eu não vou deixar nada acontecer com vocês. E aí o Senhor falou: fala para a igreja que eu estou voltando. Eu estou buscando aqueles que me servem de verdade, o Senhor falava. E aí o Senhor falava: ó,
me leva a sério, leve meu ensinamento a sério. E aí o Senhor falava que era para a gente vigiar, que era para a gente deixar muitas coisas de lado que ainda estão atrapalhando a nossa caminhada com Ele. E aí o Senhor falou, eu vou fazer, eu vou selecionar pessoas, o Senhor falava, eu vou juntar, vou reunir grupos dedicados a levar minha palavra. E aí o Senhor falou assim, eu já dei tempo demais. Eu já dei tempo, eu estou dando tempo demais, o Senhor falava, para as pessoas se decidirem para mim. Mas muitas estão ainda com resistência para mim, o Senhor falava. E eu não tenho mais tempo mais, eu estou passando, eu estou buscando, eu estou colhendo. Servo verdadeiro, servo leal, servo que leva a minha palavra a sério. E aí o Senhor falava que ele tinha andado tempo demais. E ele está passando, ele não vai mais esperar mais, porque o tempo dele está se cumprindo. E aí o Senhor falava que a gente tem que descer mais na presença dele. O Senhor falava, volte ao altar, o meu altar, volte ao primeiro amor, que ainda é tempo, filho, ele falava. E aí o Senhor falava, se esforce mais para mim, se dedique mais para mim. E aí o Senhor falava em união, para a gente se unir mais. Se une mais. E aí o Senhor falava que outra vez o Senhor falava que ele tinha dado tempo, está dando tempo até demais, as pessoas não estão levando as coisas de Deus a sério. E quando eu passar, o Senhor falou que eu vou fazer uma grande festa, o Senhor, uma festa, e essas pessoas elas vão sentir a minha glória, elas vão sentir a minha presença. E aí o Senhor falava, porém aqueles que não estão me levando a sério, eles vão ficar porque o tempo deles estão passando, o Senhor falava. E aí o Senhor falava, o que está em jogo aqui é a nossa salvação, o Senhor falava. E quando o Senhor vier escolher essas pessoas, capacitar essas pessoas, e aí o Senhor falava, eu espero que cada um de vocês esteja pronto, porque eu não vou ter tempo de estar esperando mais não, o Senhor falava. Que o Senhor estava dando tempo. E aquele que não quiser participar da obra do Senhor, e aí o Senhor falava que ele não estava forçando ninguém. E aí o Senhor falava, eu não forço ninguém a me servir, mas aquele que falou para mim, que entregou a sua vida para mim, não deixa eu governar a vida dele, por ele vão ficar, o Senhor falava. E aí o Senhor falava, porque não estão levando meus ensinamentos, aí ele falava, e o Senhor ele me levava uma parte no inferno. E aí o Senhor ele me deixava, eu me lembro da minha primeira experiência, ele me deixava num lugar que só era túnel, lá no inferno. E aí eu sentia os demônios atrás de mim, aí eu via completa uma escuridão na minha frente. E aí não enxergava nada, eu começava a correr, e aqueles demônios ele ria. E eu corria, e aqueles demônios correndo atrás de mim, aí eu ficava desesperado. E aí, Senhor, me tire daqui, Senhor, me tire daqui. E aí o Senhor falava assim, sabe por que tu está passando por isso? E eu disse, não, Senhor, eu faço qualquer coisa, mas me tire daqui. E o Senhor falou, porque te mostro as coisas, eu falo para te passar algo para o meu servo, para o meu filho da minha igreja, e você não está me obedecendo. É por isso que tu está passando por isso. Aí o Senhor falava, e aí o Senhor falava que da próxima vez, se ele falar comigo que se eu não obedecer, se eu não passar o recado dele para alguém, o Senhor falou que vai ser pior, que ele vai deixar que eu passe para a enfermidade. E eu disse, não, Senhor, eu vou passar, Senhor. O que tiver que o Senhor falar comigo, eu vou passar. Mas eu quero ser livre, eu não quero parar nesse lugar, não. E aí o Senhor falava, olha, tinha vários servos para mim que eu mostrava, falava para ele, que ele não deram uma importância, ele não dava, eu avisava. E aí o Senhor falava, até por isso eles estão aqui. E eu vi as torturas desses servos que o Senhor falava que não passava o recado.
E aí o Senhor falava que estão pondo esses pecados no inferno também, porque o Senhor falou que é pecado quando o Senhor ele fala com a gente, e quando a gente não obedece à voz do Senhor, nós somos filho desobediente. Aí o Senhor falava que não se agrada em filho desobediente, e é por isso que eles estão aqui. Aí eles rasgavam e torturavam, e aquelas pessoas eram torturadas, eles serravam o braço, perna, e cortavam a cabeça no meio. E aquelas pessoas estavam sofrendo por causa que o Senhor tinha falado isso, e a pessoa ela não passou e deu como um filho desobediente para o Senhor e achava que estava tudo bem. E aí eu podia ver que aquelas pessoas assim, irmão, eles partiam as pessoas. E a primeira vez que eu noto que eu não vi questão de sangue. E aí, Senhor, eles estão sofrendo, não estou vendo sangue. Aí o Senhor, ele falava que no inferno não há vida. Por isso que não há sangue, o Senhor falava. Que não há sangue, não há vida. E aí ele falava para mim, eu estou em todo lugar, não há como ninguém fugir da minha presença. E aí eu questionei o Senhor, eu disse, Senhor, aqui nesse lugar, no inferno, o Senhor... a tua presença está aqui. Aí o Senhor falava que ele estava. Eu disse, filho, a minha presença está aqui nesse lugar horrível. E aí o Senhor falava, porém a minha presença aqui nesse lugar é com ira, é com castigo, filho da desobediência, filho daqueles que rejeitaram a minha palavra e meus ensinamentos. E aí o Senhor falava, a minha presença está aqui nesse lugar, mas aqui a minha presença vai com a minha fúria. E aí eu falava, meu Deus do céu. E aí eu falava para o Senhor, mas esse lugar, Senhor, pertence a Satanás. Esse lugar é de Satanás, ele manda nesse lugar. E o Senhor falava, filho, você tem que aprender muita coisa. Quem fez esse lugar foi eu, para os filhos desobedientes. E aí o Senhor falava, nem esse lugar aqui, esse inferno, esse lugar de tormenta. E aí eu vi uma palavra, irmão, que é difícil de ouvir. O Senhor falava em tártaro. Não sei nem o significado dessa palavra. E aí ele falava que esse lugar não pertence nem Satanás e os seus anjos. O Senhor falava que aquele lugar não era dele, que aquele lugar quem fez foi ele. Mas aquele lugar está destinado, reservado para Satanás. Mas aquele lugar é dele, nada é dele de Satanás. O Senhor falou que aquele lugar ele preparou para o castigo de Satanás. E aí o Senhor falava para mim, olha filho, não pense que esse lugar quem comanda o Satanás, é os demônios não. Quem comanda esse lugar sou eu, o Senhor falava. Que Satanás nem no inferno tinha um lugar dele. O lugar dele é no lago do fogo do inferno, sendo torturado. E aí, assim, foi muito forte, irmão, quando o Senhor falava que a presença dele estava assim no inferno, naquele lugar, mas a presença do Senhor era com fúria, era com castigo. Castigando, o Senhor falava, que é onde o Senhor ia castigar aqueles que rejeitaram, aqueles que perseguiram. O que mais estavam pessoas que estavam perseguindo a igreja Shalom. E eu via os demônios perseguindo ele lá, e as pessoas, eles corriam desesperados, eles eram torturados. E aí o Senhor torturado, arrastado nas correntes. Aí o Senhor falava que esse grupo de pessoas que o Senhor estava me mostrando era só uma metade, e são daquelas pessoas que perseguiam a igreja do Senhor. Eu vi as pessoas que já morreram, irmão, que ainda não morreram lá, mas porque estavam perseguindo a Shalom. E aí o Senhor falava, porque estavam perseguindo a minha igreja, estavam perseguindo o meu servo, estavam degredindo a imagem, estavam perseguindo a minha igreja. Aí o Senhor falava que quem persegue um servo meu, persegue a mim primeiro. E eles estão aqui para eles sentirem como que é estar perseguindo a minha igreja. E aqui eles são perseguidos por demônios. E os demônios saltavam, eles brincavam com ele, perseguiam eles, não tinha escapatória para aquelas pessoas. Eu disse, meu Deus. E aí o Senhor, ele me mostrava, ele disse, sabe filho, isso que aconteceu lá no canal da minha igreja, do meu servo,
E aí o Senhor falava que era o principado que tinha, ele atua na quarta região celestial. E aí ele disse o nome dele, aí ele era Jirém, o nome dele. É um principado muito, muito forte, que ele estava com tipo um decreto na mão, que ele queria que o canal não abrisse mais. E aí o Senhor falava, você tem que lutar. Aí eu lutava, e aí eu ia lá em Manaus lutar. E aí tinha muitos demônios, tinha muitos bruxos. E o Senhor lhe mandava anjos, tanto aqui em Iruaçu, tanto para lá, para Manaus. E aí ele disse, olha, vai ter tempo de tribulação agora, mas que é para a gente perseverar em oração, no jejum, que o Senhor falou que vai ter muita guerra agora. E que a igreja do Senhor está expandindo e vai expandir mais. E o Senhor falava, quanto mais expande, mais Satanás ele está se levantando, porque o tempo dele está próximo. Aí foi quando eu voltei, irmão. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4, em diante, diz assim, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aleluia. Amém, amados irmãos. Mais uma experiência forte do irmão Humberto, uma experiência que fala de guerra, uma experiência a qual o Senhor nos cobra que venhamos levar a palavra dele a sério, uma experiência a qual o Senhor disse que vai juntar pessoas, que vai buscar, que vai juntar os remanescentes nessa terra para viver o verdadeiro evangelho. E, amados irmãos, desde que o Senhor nos visitou, desde que o Senhor nos levou a andar na santa doutrina, muitas coisas aconteceram, muitas coisas têm acontecido ao nosso redor, aqui na Igreja Shalom e também nos congressos que temos andado por aí Brasil afora. Temos convite, temos promessa de Deus, na verdade, para irmos para outros países. Estamos aí na dispensação do Senhor, esperando, queridos, mas nós, eu e a apóstola, nós não somos nada, irmãos. O Senhor Jesus é que tem achado graça dessa obra, irmãos, porque nós temos buscado com obediência, temos buscado com intensidade, todos os dias estamos no templo orando, todos os dias estamos em comunhão, queridos, e como disse o irmão Humberto na sua experiência, o Senhor ele tem sede de buscar pessoas assim, pessoas que querem viver o verdadeiro evangelho, que querem ter compromisso com a verdade, compromisso com a palavra de Deus. Amém, queridos? Porque muitas pessoas sabem pregar, muitas pessoas elas gostam de dizer o que uma pessoa tem que fazer ou não fazer ou deixar de fazer, mas elas mesmas não fazem, para elas são um fardo que nem elas conseguem carregar. Sabe, queridos? Então, aqui na Igreja Shalom Manaus, o Senhor tem levantado um povo que ora, um povo que se santifica, e as filiais, que estamos abrindo no decorrer pelo Brasil, como aí o irmão Humberto está congregando lá em Uruaçu, no estado de Goiás, o Senhor tem manifestado o mesmo poder, a mesma graça, não é isso, apóstolo? A mesma graça, o mesmo poder que tem manifestado aqui em Manaus, não é isso? É isso, e não só lá em Goiás, como também na Shalom de Alenquer, o Senhor, todas as igrejas estão envolvidas na oração, Nós temos um hábito de orar meia-noite e todas as nossas igrejas estão com esse hábito, apóstolo? E Deus tem se manifestado. Eu fico feliz porque o fato do irmão Humberto não estar mais aqui em Manaus, está em Uruaçu, não parou as experiências, o Senhor continua a manifestar seu poder. Eu fico feliz de ver que o mesmo dom,
A mesma unção que tem aqui está na vida da pastora Elza, está na vida dos seus discípulos ali em Uruaçu, assim como nas demais congregações nossas. E isso tem nos alegrado, né, apóstolo, de saber que Deus está juntando os seus remanescentes, que o Senhor está levantando um povo diferenciado, um povo realmente que ora, um povo que busca, um povo que quer mais intimidade com o Senhor, que tem se aprofundado, né, na sua vida espiritual, no nível de unção, no nível de conhecimento da palavra. São pessoas que são arraigadas na palavra, sua fé está alicerçada na rocha, e eu tenho visto a glória do Senhor, e isso nos traz alegria de perseverar, de continuar, de mais e mais estar buscando a face de Deus para que mais coisas sejam reveladas. E essa experiência do irmão Humberto também serve de alerta para querermos estar na posição, estar no centro da vontade de Deus, estar agradando o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, porque nós estamos na última hora da igreja na terra. Jesus está às portas e nós precisamos estar preparados, e outras pessoas o Senhor quer alcançar através de nós. Então, como eu falo sempre, não é só ensinar ou pregar essa doutrina, a gente tem que ser o primeiro a viver. O primeiro a viver é aquele que ouve, aquele que recebe a revelação direta do Pai, e aí passarmos a ser modelo e exemplo de sã doutrina na terra. E é isso que o Senhor está fazendo. Amém, amados irmãos? Amém, queridos. Vamos orar então, apóstola. Senhor, meu Deus e meu Pai, Sim, muito obrigado por mais essa experiência, Senhor, a qual o Senhor deu ao seu servo, Pai, a qual o Senhor permitiu, Senhor, chegar nesta casa, chegar, meu Pai, nesse país, Senhor, Pai, chegar a essa pessoa. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor venha, meu Pai, Senhor, levantar homens, mulheres nessa nação, em outros países também, que te buscam, que te louvam, que te adoram em espírito e em verdade, Pai, para que, Senhor, o céu, Senhor, seja povoado, Senhor, para que a salvação chegue até os povos, para que a tua graça, o teu poder alcance, Senhor, o teu propósito nessa obra, o teu propósito, Senhor, com todos esses arrebatamentos, com todas essas experiências que o Senhor tem dado, se cumpra, meu Pai querido, Pai amado. Então, Senhor, abençoa cada um dos teus filhos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro